Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu aproveito a data em que este vídeo está sendo lançado, o domingo de Dia das Mães, para fazer um vídeo um pouco mais leve, só não sei se um pouco mais curto, sobre justamente esse tema, a relação entre as mães e os filhos. Então, eu lerei trechos e textos aqui de diversos gêneros sobre essa relação que é sempre vista como muito bela, mas que também às vezes é complicada. E aqui eu devo dizer que, se você, caro ouvinte, telespectador do YouTube, não teve uma boa relação com a sua mãe, ou não teve a participação da sua mãe na sua vida, não pense que é algo sobre você, mas é sobre as mães e os filhos como um todo. Considere então a pessoa mais próxima que cuidou, que te desenvolveu como pessoa. Uma pessoa boa, uma pessoa que foi útil, uma pessoa que foi importante. Bom, recados dados, agora sim apresentarei 1000 trechos, 1000 textos sobre mães e filhos. Inclusive, alguns desses trechos já foram abordados no canal anteriormente. Sempre que eu mencionar esses textos já abordados, deixarei o link aqui no card. Agora sim, chega de conversa e conversemos sobre mães e filhos. Bom, e eu começo o nosso vídeo relendo um trecho que já foi lido aqui no canal, através de uma análise que já fiz, vou deixar o link aqui no card, deste livro aqui, Flores, de Afonso Cruz, grande escritor contemporâneo, português, vencedor assim de vários prêmios literários. Muito bem, já fiz a análise, vou deixar o link aqui no card, mas a história é mais ou menos o seguinte. Nós temos um protagonista que não está mais feliz no seu casamento. E um dia, voltando para casa, ele se encontra com seu vizinho e descobre que este perdeu a memória, não sabe mais quem ele é. Então, o nosso protagonista, que é uma pessoa perdida na vida, porque está vivenciando uma realidade que não é mais a dele, busca como meta ajudar o seu vizinho a se redescobrir, saber quem ele é. Então você percebe que nós temos aqui uma dupla jornada. O protagonista que busca um novo objetivo para ele mesmo, mas que tem a ver com o outro. Uma história muito interessante, muito instigante, muito curiosa. Vou deixar o link aqui no card. Mas, em algum momento desse livro, existe um diálogo entre o protagonista e o pai dele. E o pai dele diz assim, o pai dele que já morreu, tá? Ele está lembrando que um dia o pai dele disse isso. Tu achas que és uma pessoa, tens memórias, isso tudo. Mas olha, os teus anos mais importantes, não te lembras deles. Lembras-te de quando tinha 3 anos? Ah não, pois não. Quando tinhas 4? Também não. 2, 1, 5. Uma imagem ou outra, talvez, mas demasiado fugaz. Não são verdadeiras memórias. Não passam de episódios desconexos. Um ou outro cheiro, algumas cores, a sensação de que havia um aquário na cozinha. Mas não tens certeza. Foi nessa altura da vida que construíste a personagem que és hoje. Sabes quem se lembra desses anos e os guarda no peito como um coração mais importante do que o próprio coração? A tua mãe. Eu estava demasiado ocupado com outras coisas, com o trabalho, com a televisão, com as notícias e com o futebol. Era a tua mãe que gravava dentro da alma tudo o que testemunhava. E ela vai continuar a guardar essas memórias até morrer.
As mães são as fiéis depositárias da nossa infância, dos primeiros anos. As tuas memórias mais importantes, mais formadoras, não são tuas, são dela. E quando a tua mãe morrer, levará consigo a tua infância. Perderás os primeiros anos da tua vida. Por isso, trata-a bem. Um trecho assim muito bonito e reflexivo também, sobre como as mães sabem muito mais sobre nós do que nós mesmos. Meus amigos. Bom, esse foi o primeiro trecho que eu reservei para ler aqui. Mas tem outros. Bom, o próximo texto que eu separei para ler, na verdade, reler, porque ele está presente em um livro que já foi abordado aqui no canal. Estou falando de Short Moves, de Gonçalo M. Tavares, outro escritor português contemporâneo, vencedor de vários prêmios literários, para vocês verem como que eu gosto dos portugueses. Pois bem, nesse livro aqui, Short Moves, um livro de mini contos, mini histórias, cenas curtas, filmes curtos, Short Moves, nós temos um narrador que descreve cenas do cotidiano, como se ele fosse uma câmera. E essas cenas, às vezes, são desconcertantes. Inclusive neste texto que eu vou reler, que, aliás, foi o primeiro texto que eu li quando eu comprei o livro anos atrás. Ele se chama Aprender. E diz assim: uma criança que ainda não sabe escrever diz que odeia os pais. E quer escrever isso no papel, que odeia os pais. Sabe algumas letras, mas ainda não sabe escrever. Pergunta à mãe como se escreve o nome dela e o do pai. A mãe diz-lhe: soletra. Explica. Depois, o menino pergunta como se escreve odeio-vos. A mãe hesita. Mas depois, soletra. Explica. Ajuda a desenhar as letras. E é só isso, o mini conto. E eu acho assim interessantíssimo porque ele vai na contramão da ideia que temos da relação entre pais e filhos. Que os dois se amam mutuamente. Nem sempre é verdade. Bom, é claro que aqui nós temos uma criança que diz que odeia, mas talvez a criança nem saiba o que é odiar. Mas o interessante mesmo é que a mãe, por mais que hesite em ensinar algo que parece que afasta o filho dela e do pai, ela não nega o conhecimento. O menino não sabe escrever, quer saber escrever, a mãe ensina. Porque acontece muito disso na vida, né? Que nem sempre os filhos, eu não tenho filhos, mas eu tive alunos, nem sempre os alunos ou os filhos seguem o caminho que nós pretendemos para eles. Isso aqui me lembra um outro texto. Vou deixar o Short Moves aqui e o Flores está aqui. Me lembra um outro texto do Rubem Alves. Rubem Alves, grande escritor brasileiro. Outra hora eu vou fazer um vídeo só sobre ele, hein? Aguarde. Eu tenho esse livrinho aqui em casa, Coisas do Amor. Um livro curtíssimo, olha, tamanho de bolso. E ele tem um texto aqui chamado Vossos Filhos São Pássaros, entre aspas, em que ele vai falar que existem muitos pais que se lamentam que os filhos não fazem o que querem, que quando chega o Dia das Mães, os filhos não dão a atenção que as mães desejam. E ele, que se eu não me engano era psicólogo, psicanalista, alguma coisa assim, além de escritor, teólogo e várias outras coisas, ele fala: ô mãe, a Bíblia é assim mesmo, né? E aí ele vai e lembra de um verso de um poeta chamado Khalil Gibran, que eu ainda não li, mas que eu já conheço assim por cima. Ele fala que existe um verso do Khalil Gibran que é muito bonito, que diz assim: os filhos são flechas que os pais, que são os arcos, atiram. E que é bonito esse verso, realmente. Mas não é verdade. E aqui a gente reflete que às vezes os poetas não são profetas, não são deuses, são humanos, às vezes erram também. Assim como os pais. Ele vai dizer aqui que é bonito esse pensamento, né? O filho é uma flecha que nós, os arcos, atiramos onde a gente deseja. Olha, eu quero que você vá para aquela área.
faça essa coisa. Mas nem sempre a flecha vai aonde nós desejamos que ela vá. E não é culpa nossa, não é que nós erramos. É que os filhos não são objetos. Os filhos se transformam em pássaros, e os pássaros voam para onde eles quiserem. E que os pais não devem ficar se cobrando muitas coisas, muitos deveres, obrigações. Às vezes não são obrigações, mas desejos subjetivos deles mesmos para com os filhos. Porque os filhos não devem viver dentro de uma gaiola, devem voar. E que, por mais que as mães aqui se lamentem, que no dia das mães eles nem vêm me visitar, nem me dão um presentinho. Você não deve cobrar isso, mas se você pensar, não que você é um arco, mas que a família, o núcleo familiar, a casa, é um ninho, e se esse ninho foi agradável, teve boas relações com o filho, com o pássaro, um dia o pássaro sente saudade e volta. E ele fala por experiência própria. Achei muito interessante essa crônica do Rubem Alves. Isso aqui é um livro bem curtinho, acho que só tem 5 crônicas. Eu achei muito bonitinho. Mas essa história, né, de os filhos não respondem às mensagens, lembra essa relação que às vezes não é de discordância, mas é silenciosa. Pais e filhos, mães e filhos, que não conversam muito entre si, mas que sentem muito um pelo outro. Isso aqui me lembra outro texto que eu vou ler aqui em outro take, porque eu estou vendo que o espaço está acabando ali, ó. Aguarde. Bom, e esse outro texto que eu separei aqui também é de um escritor contemporâneo, vencedor de vários prêmios literários, que é o José Luiz Peixoto. Grande autor aí, que eu já abordei 3 vezes no canal. Eu já fiz um vídeo sobre os seus 2 primeiros livros, Morreste-me e A Criança em Ruínas. Esse foi o meu primeiro vídeo do canal, vou deixar o link aqui no card. Depois eu fiz um vídeo sobre um romance dele, o primeiro romance dele, chamado Nenhum Olhar. E por fim eu fiz um vídeo sobre o seu segundo livro de poemas, que é Regresso a Casa. Mas, quando eu ouvi falar do José Luiz Peixoto, eu pesquisei sobre ele. E na época eu entrei no site dele. E lá você tem vários textos liberados. E um deles é esse que eu separei e imprimi aqui. Que se chama Palavras para Minha Mãe. Está na aba dos poemas dele. E esse texto diz assim: Mãe, tenho pena. Esperei sempre que entendesses as palavras que nunca disse e os gestos que nunca fiz. Sei hoje que apenas esperei, mãe, e esperar não é o suficiente. Pelas palavras que nunca disse, pelos gestos que me pediste tanto e eu nunca fui capaz de fazer, quero pedir-te desculpa, mãe. E sei que pedir desculpa não é suficiente. Às vezes, quero dizer-te tantas coisas que não consigo. A fotografia em que estou ao teu colo é a fotografia mais bonita que tenho. Gosto de quando estás feliz. Lê isto, mãe. Amo-te. Eu sei, e tu sabes, que poderei sempre fingir que não escrevi estas palavras. Sim, mãe, hei de fingir que não escrevi estas palavras. E tu hás de fingir que não as leste. Somos assim, mãe. Mas eu sei. E tu sabes. Então aqui nós temos uma declaração de amor de um filho por uma mãe, mas que é rodeada de silêncios. Ele finge que não escreve, que não escreveu, a mãe finge que não leu, mas um sente um grande amor pelo outro. Mas ninguém fala isso publicamente. Ninguém fala isso expressadamente. Acho isso muito bonito, sutil, reflexivo também. Porque como eu havia mencionado, há relações que são assim declaradamente de amor, publicamente. Há relações que são ambíguas, têm lá as suas rusgas.
Há relações que não, que são frias, que são distantes. E há relações como essas, que são silenciosas. As pessoas na própria família não conversam, mas todo mundo ali se gosta. Bom, esse texto, embora seja um poema, esteja lá na aba dos poemas no site do José Luiz Peixoto, vou deixar o link aqui na descrição, diz que está presente no livro A Casa, A Escuridão, que eu não sei porque eu ainda não li, mas eu acho que aqui no Brasil foi publicado como Uma Casa na Escuridão. Mas como não li ainda, não tenho certeza. Aqui no Brasil, Uma Casa na Escuridão. Em Portugal, A Casa, A Escuridão. Bom, de qualquer forma, fica aí a dica. Vou deixar aqui. E a folhinha eu vou deixar aqui. E aí, caiu a folha. Pois bem, vendo essas várias formas de relação entre mães e filhos, eu li um outro, não foi um texto não, foi um livro inteiro de cartas de mães para filhos, de filhos para mães, que é esse aqui, Cartas Extraordinárias, Mães, que é uma coletânea de várias cartas de pessoas assim famosas, grandes escritores. Nós temos aqui, por exemplo, o Otto Lara Rezende, grande escritor brasileiro. Nós temos aqui, que mais? Louisa May Alcott, acho que é assim que fala, grande escritora americana, ganhou o Pulitzer. Né? Nós temos aqui Martin Luther King, grande ativista político. Nós temos aqui Sylvia Plath, grande escritora também americana, né, autora de A Redoma de Vidro. Acho que é esse o título. Uma hora eu vou trazer esse vídeo pro canal, hein? Aguarde. Nós temos quem mais aqui? Richard Wagner, grande músico alemão. E outras personalidades. Nós temos qual é o nome do primeiro-ministro? Qual é o nome do primeiro-ministro? Primeiro-ministro da Inglaterra, na época da Segunda Guerra. Winston Churchill. Nós temos uma carta dele aqui também. Nós temos uma galera. E pessoas anônimas também que, por conta das suas cartas, ganharam certa notoriedade. E eu vou ler alguns trechos aqui, porque assim, alguns foram assim, bem tocantes. Outros foram relativamente normais. Nós temos várias cartas de mães já idosas, doentes, próximas da morte, que escrevem para os seus filhos e filhas, assim, dando dicas para a vida. Nós temos também filhos já velhos escrevendo para suas mães coisas das quais eles se arrependem de não terem valorizado. Nós temos também mães que escrevem coisas para seus filhos que ainda vão nascer. Então, assim, uma coletânea bem interessante. Eu vou ler alguns trechos de algumas cartas aqui, no próximo take. E a primeira carta que eu separei é de uma pessoa anônima. Uma mãe que tinha uma filhinha que tinha um tumor na cabeça e ela precisava fazer um procedimento através de radioterapia. Só que a criança tinha medo. A criança era insegura. A criança não queria fazer esse procedimento. E a mãe tentava argumentar racionalmente, logicamente, mas a criança é emotiva. A criança não queria aceitar. E os médicos queriam sedar a criança, dar anestesia, mas a criança tinha medo e não deixava. E aí a mãe falou, mas minha filha, é só 1 minuto esse procedimento. E a criança falou assim, mas o que é 1 minuto? E assim, é muito interessante a gente pensar que o tempo da criança é outro. Ela não tem noção cronológica do tempo, ela só vive o presente. Por isso que não adianta, dependendo da idade da criança, você falar assim, olha, estado de castigo, só vai sair daí daqui a 10 minutos. A criança não sabe o que é 10 minutos. Olha, se você não fizer o que eu estou falando, semana que vem você não vai para casa da sua tia. A criança não sabe o que é semana que vem. Então é interessante a gente pensar que, por mais que todo mundo já foi criança um dia, a gente se esquece do que é ser criança. A gente não sabe se colocar no lugar do outro. E aí, a mãe tentou explicar para a criança o que é 1 minuto. E eu achei assim muito tocante,
porque essa carta ela foi enviada para um apresentador de TV, descrevendo a cena. A mãe falou que conseguiu explicar. Ela olhou para o relógio e falou assim: filha, sabe aquele programinha que você gosta de televisão? Que tem aquela musiquinha que diz assim, ó, e começou a cantar a música. E olhando no relógio. Ele falou: eita, já acabou 1 minuto e não deu tempo de cantar a música inteira. Aí a criança: nossa, 1 minuto é tão rápido assim? Ah, então eu deixo fazer o procedimento. E o que eu achei mais tocante é que a mãe diz assim, que durante todo o processo ela cantava através de um comunicador, porque ela não podia entrar na sala. Ela cantava a musiquinha para a filha ouvir enquanto estava lá fazendo a operação. Não é bem operação. Ela falou que era uma cena constrangedora, mas ela fazia pela filha dela. E todos os médicos ficaram sabendo a música. A criança infelizmente faleceu depois de 2 anos, mas eu achei assim uma carta muito tocante. A mãe que enviou para o apresentador, que enviou de volta a resposta. Tem aqui a resposta dele também. E eles trocaram cartas por mais de 2 anos. Achei muito bonito e reflexivo também. Agora eu vou falar de uma outra carta que também é assim muito tocante, porque a mãe sofreu muito. A mãe também teve uma doença no final da vida, mas a mãe assim sofreu desde que era criança. A mãe nasceu cega. A mãe foi oferecida a sacrifício pela avó lá no Oriente Médio, que a avó a considerava assim defeituosa. A mãe, quando era criança, viajou num barco assim clandestinamente para outro país. Aí depois é que foi para os Estados Unidos e virou uma advogada de sucesso. E aí ela escreve para a filha dela alguns trechos que eu vou ler aqui, muito bonitos, mas vou ler no próximo take. E essa carta aqui, de uma mãe que viveu uma vida sofrida desde criança, nasceu cega, foi sacrificada pela avó, viajou ilegalmente num barco com vários refugiados, mas que depois conseguiu construir a sua vida. Inclusive fez uma cirurgia que a tornou possível de enxergar parcialmente. Ainda assim, parcialmente. Ela, quando descobriu a sua doença fatal, escreveu uma carta belíssima assim para suas 2 filhas. E eu só vou ler um trecho da carta, só o finalzinho, que diz assim: várias vezes sonhei que quando eu morrer, finalmente vou saber o que é enxergar o mundo sem a deficiência visual. Olhar coisas distantes, ver os mínimos detalhes de um pássaro ou dirigir um carro. Ah, mal posso esperar para ter uma visão perfeita. Depois de todos esses anos, torço para que a morte me torne completa, me dê o que me foi negado nesta vida. E eu acredito nesse sonho que vai se realizar. Da mesma forma, quando chegar a hora de vocês, estarei lá, esperando vocês, para que vocês também recebam o que foi tirado de vocês. Muitos de vocês aqui, né? Mas vocês percebem também que são pessoas anônimas, que não escrevem assim lindamente. Mas esqueçamos isso. O importante é o conteúdo. Eu achei belíssimo quando a mãe, que era parcialmente cega, fala que queria ter a visão completa. E direto via em sonho as filhas, o futuro, os seus desejos. É interessante a gente pensar nisso. Como que por mais que uma pessoa não enxergue externamente, ela enxerga internamente. Porque a gente também imagina, a gente também sonha, de olhos fechados, de olhos vendados, voluntariamente ou involuntariamente. E que o amor de mãe, o que ele faz? Ele permite que a mãe enxergue as filhas, um futuro, uma coisa assim metafórica, um desejo, enxergar o futuro brilhante para as filhas e para ela também. Achei assim muito bonito, muito tocante. Uma mãe anônima que se tornou conhecida através dessa carta. Aí eu separei uma outra cartinha aqui que só vou ler o final, que aqui é o caminho inverso. É um filho que escreve para a mãe. Um rapaz aqui que era um oficial do exército e que foi para uma missão, acabou morrendo e um dos seus superiores encontrou essa carta. E aí mostrou para a mãe.
que publicou. E assim, essa carta, o final é bonito, porque assim é uma coisa assim ideal, mas é um rapaz assim sonhador, que ele fala assim: mãe, se você encontrar essa carta, saiba que eu não voltei para casa, eu morri na missão, mas que fique feliz por isso, porque se você está lendo essa carta em paz, não vou ler não, mas se você está lendo em paz, se você tem liberdade, é porque eu ajudei o nosso país a que você tenha essa liberdade, essa paz. E você tendo isso, a minha morte não foi em vão. Eu completei a minha missão. Por mais que eu sempre tenha, aqui ele fala, né? Vários filhos falam isso. Por mais que eu não seja digno do seu amor, do seu carinho, não tenha me esforçado tanto, você é muito mais batalhadora do que eu, etc. Assim, uma coisa bonita, mas que a gente percebe a ideologia também. Esse rapaz, ele era inglês. Ele era da RAF. Né? Pois bem, e aí, o último trecho que eu separei para ler, deixa eu olhar aqui o espaço, dá para ler ainda. É de um escritor norte-americano que eu não conheço, não conhecia, né? Se chama Wallace Stegner, acho que é assim que fala. Ele também ganhou o prêmio Pulitzer e ele também escreveu uma carta para a mãe dele, só que assim, ele já tinha 80 anos e a mãe dele já tinha morrido fazia várias décadas. E aí ele escreve uma carta muito bonita, ele termina de uma maneira tocante, que diz assim: não fui inteligente o suficiente para entender o exemplo que você estava me dando até ser tarde demais para fazer qualquer coisa além de segurar sua mão quando você estava morrendo. E eis-me aqui, quase 80 anos, velho demais para conseguir melhorar alguma coisa mínima, mas não velho bastante para o arrependimento. Muito bonito. Tem mais um parágrafo aqui final, mas eu não vou ler não. É uma carta grande, talvez seja a maior do livro. E é uma indicação de assim, uma leitura leve, bonita, tocante, reflexiva. Cartas Extraordinárias. Mães, publicado pela Companhia das Letras. Assim, tem várias pessoas famosas aqui, tá? Tem atrizes que, como eu não assisto filme, eu não conheço, não sei quem é. Mas tem atrizes. Já mencionei também o escritor brasileiro Otto Lara Rezende. E a carta dele é muito interessante porque ele escreve uma carta como se fosse o filho que ia nascer. Ele ia ter um filho e ele vai escrever uma carta para a mulher como se fosse o filho. Né? E aí no final, o filho não tem nome ainda, aí coloca assinado só um X. Muito interessante que ele brincou com o gênero carta. Né? O gênero carta virou algo literário. Achei muito interessante. O que mais tem aqui? Já falei do Martin Luther King, já falei do Winston Churchill, uma carta de quando ele era adolescente, a mãe dele brigando com ele. A mãe dele brigando com ele, porque ele tirou nota ruim, né? Ele pedindo desculpa. É interessante a gente ver isso, né? O cara, adolescente, tirava nota ruim e depois virou primeiro-ministro da Inglaterra, assim, num momento importantíssimo, na Segunda Guerra Mundial, se tornou herói para várias pessoas, um exemplo. Hoje em dia tem várias biografias dele por aí, mas a mãe dele brigando: olha, foi uma decepção essa nota que você tirou. E ele: desculpa, mãe. O que mais que a gente tem aqui? Tem aqui, eu vi aqui o nome Hayashi, a carta de um filho para uma mãe, né? O filho que foi um kamikaze lá na Segunda Guerra Mundial, né? Um piloto suicida, assim, uma coisa muito, muito triste. Também tem o Bernard Shaw, que também foi escritor, se não me engano, Nobel de Literatura. Gente, uma galera, uma leitura muito fácil, dá para ler em um dia. Cartas Extraordinárias, Mães. Vou deixar aqui. E aí, eu queria ler o último trecho nesse texto enorme, quer dizer, nesse vídeo enorme, que eu acho que ninguém vai assistir até o final. Mas, se assistir, agora eu vou ler um texto meu e um texto de Carlos Siqueira. Muito bem, meus amigos. Voltando. Então, em 2017, quando eu ainda tinha o meu blog Palavras Aleatórias, em que eu publicava resenhas de livros, análises de poemas, de músicas, de animes, e também escrevia crônicas pessoais, eu escrevi esse texto que eu imprimi para ler aqui para vocês. É uma crônica que se chama Poema Materno.
Então, vocês percebam que, embora tenha o título poema, não é um poema. É uma crônica, um texto em prosa. Pois bem, ele diz assim: Poema materno. No Dia das Mães, eu queria escrever um poema para minha, porém não consegui. Fiquei triste e fui relatar a ela, que disse: Mesmo se conseguisse, eu não entendo dessas coisas, menino. Eu estudei só até a 4ª série. Mas se é o que você quer fazer, continue tentando, mesmo que eu não entenda. Foi assim, então, implicitamente, que ela me ensinou que poemas não se escrevem, poemas se fazem. E não são feitos de uma hora para outra, mas palavra por palavra, ação por ação, dia após dia. O poema materno teve de ser adiado, precisou amadurecer. Cada pessoa possui certa linguagem. Não adianta escrever palavras bonitas, mas difíceis, se o meu receptor, se o meu leitor, se a minha mãe não as entenderá. É preciso usar as palavras certas, que comuniquem imediatamente e profundamente quem as ouça. Eu aprendi que ela, a minha mãe, e muita gente, percebe e demonstra inconscientemente que a verdadeira poesia está nas ações, não nas palavras. Lição básica. Um poema é, antes de tudo, sentimento. No fim, o meu presente acabou sendo esse pequeno texto, no qual quem ensina é a minha mãe. Um dia, eu também pretendo ser professor, mas por enquanto, na vida, sou aprendiz. Bom, não vou comentar meu próprio texto, que eu escrevi em 2017. E aí está o vídeo de Dia das Mães. 1000 textos sobre a relação mães e filhos. Espero que quem tenha chegado até aqui tenha gostado, tenha apreciado uma ou outra lição, reflexão, frase. E é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado. Feliz Dia das Mães. E até a próxima. Não, mas não vai esperando que esse livrinho aqui de cartas entre mães e filhos, filhos e mães, só tenha coisa bonitinha, fofinha e agradável não, viu? Tem umas relações aqui que são frias, e isso para não dizer que são cheias de dissabores. Não sabe o que é dissabor? Vai procurar no dicionário. E digo mais, a tua mãe brigou foi pouco, que tu é mau exemplo, tu é vagabundo. Tu merecia, ó, lapada.